Olá, meus irmãos, tudo bem? Queria te convidar a separar um tempinho hoje no seu dia para a gente meditar na palavra do Senhor. Separe algum tempo que você possa estar livre dos seus afazeres, ler a palavra, meditar nela, orar. É uma oportunidade boa para o nosso desenvolvimento da nossa vida espiritual. Nosso texto hoje está lá em Lucas, capítulo 20, versículos 41 até o 44. Lucas, capítulo 20, do 41 até o 44. O texto é bem curtinho, eu vou ler aqui rapidamente para gente. Jesus, porém, lhes perguntou: Como dizem que o Cristo é o filho de Davi? Pois o próprio Davi diz no livro dos Salmos: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Logo, Davi lhe chama Senhor, como pois ele é seu filho. Jesus vinha passando aqui por esse dia, recebendo várias perguntas desses homens aqui no contexto do templo. Nesse capítulo 20, por várias vezes eles abordam Jesus para fazer uma pergunta. Primeiro, eles perguntam com que autoridade ele ensina e faz aquelas coisas. Depois, eles perguntam se deveriam dar os impostos, é digno pagar o imposto a César. Depois, eles perguntam se como é a ressurreição, se uma mulher que casou com 7 irmãos e depois ela ressuscitar, com quem ela vai estar casada, eles fazem várias perguntas. E aí, interessante que no versículo 40, depois de fazerem várias perguntas a Jesus, o versículo 40 fala assim: Não ousavam, pois, perguntar mais coisa alguma. Então, eles já tinham se dado por satisfeitos. Eles não queriam perguntar para aprender, eles queriam perguntar para pegar Jesus em alguma coisa, mas é como quem disse no versículo 40, eles jogaram a toalha, desistiram, chega por hoje, hoje não vamos mais fazer isso porque não está dando certo. E aí, depois de tantas perguntas direcionadas a Jesus, com a intenção de pegá-lo, agora Jesus faz uma pergunta, a mais importante do dia, não com o intuito de esclarecer a sua dúvida, ele não tinha, com o intuito de pegá-los em algum erro, não era a vontade de Jesus, mas a intenção dele era esclarecer a verdade. E a pergunta de Jesus é: como vocês dizem que o Cristo é o filho de Davi? Jesus vai citar aqui, inclusive, o Salmo 110, versículo 1. E esse salmo era um salmo usado para a entronização dos reis em Israel. Depois, com o tempo, eles começaram a entender que esse salmo também apontava para o Messias, o maior desses reis, que deveria vir então da linhagem de Davi. E de fato é assim que acontece, Jesus é da linhagem de Davi. A pergunta é: como pode o Messias, o Cristo, ser filho de Davi? E aí Jesus vai citar o salmo, porque ele diz: O Senhor disse ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por escabelo dos seus pés. Como é possível, então, Davi chamar de Senhor o seu próprio filho? Como isso é possível? É interessante que eh, não há uma resposta a essa pergunta no texto. A própria pergunta de Jesus e a leitura do Salmo 110 já esclarece. É claro que Jesus é muito, o Messias, Jesus, o Cristo, é muito superior a Davi. Tanto é que essa ideia que eles tinham de forma quase que calcificada na sua mente, de que ele seria ali o filho de Davi, Jesus está tentando mostrar que seria sim filho de Davi na questão da linhagem, mas que ele não é uma pessoa qualquer. Ele não é um rei como os outros. Ele não é alguém, um filho como os outros filhos de Davi que vieram ao longo de todo o tempo. Ele é maior, ele é Senhor. E aí, na resposta de Jesus, ou na leitura do versículo que está incluído aqui na pergunta de Jesus, a gente percebe o que ele nos ensina sobre a identidade de Jesus. Observe comigo, versículo 42. O próprio Davi diz no livro de Salmos: Disse o Senhor ao meu Senhor. Essa frase para a gente pode parecer um pouco estranha, mas quando a gente pega o texto em hebraico, no original, lá do Salmo 110, o autor, Davi, usa duas palavras diferentes aqui. Ele escreve assim, lá no texto original que Jesus cita: Disse Iavé ao meu Adonai. Yahvé é o nome de Deus no Antigo Testamento. Adonai significa Senhor, mas é muitas vezes usado por Deus, aliás, para Deus. Aliás, o nome que é mais usado para Deus no Antigo Testamento é exatamente Adonai. E por que isso? Porque os judeus tinham tanto respeito pelo nome Yahvé que eles não pronunciavam esse nome, por conta de não falar o nome de Deus em vão. Então eles usavam outros adjetivos para falar de Deus. Adonai, Senhor. Então eles falavam o Senhor. Quando se lê esse texto, tem algo que está claro aqui. Davi está dizendo que Deus falou para o seu Senhor, mas que o Senhor dele também é uma figura divina. O Messias também é Deus. É isso que Davi está dizendo lá na época do Salmo 110. E que esses homens aqui
tantos anos depois, não conseguem ainda entender. Quase 1000 anos depois de Davi, eles ainda têm dúvida de compreender. O Messias é Deus. E essa é a primeira verdade que o texto nos expõe sobre a identidade de Jesus. Ele não é um homem qualquer. Ele não é um grande profeta. Ele não é uma pessoa boa que passou pela terra. Ele não é um grande filósofo, um grande pensador. Ele é tudo isso, mas ele é muito mais do que isso. Ele é Deus. Jesus é Deus. Ele é o nosso Senhor, o Adonai. Ainda no finalzinho do versículo 42, o que Deus diz a esse Senhor, que é o próprio Deus, o Messias? Assenta-te à minha direita. E essa é uma expressão que Davi usa aqui no Salmo 110, e Jesus agora cita, que é o Rei Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, assentado sobre o seu trono, e ao seu lado um trono à sua direita, e agora o rei se assenta nesse trono para governar junto com ele. Perceba então o seguinte: essa parte do versículo nos mostra que Jesus é Deus, mas também nos mostra que Jesus é rei. Quando os judeus cantavam esse cântico, na época de Davi, era a ideia de que agora o rei de Israel é o vice-regente da nação, o Senhor governa sentado no trono, mas à sua direita, no lugar de mais importância, está o rei de Israel. Agora, trazendo isso para o Messias, a ideia é a mesma. O Pai, Deus, continua governando o mundo, mas ao seu lado, à sua destra, à sua direita, governando com ele, há a figura do Messias, do Filho. Jesus não é somente Deus, Jesus é o Rei. Ele governa sobre tudo, sobre todos. Às vezes olhamos a nossa vida, olhamos os dias, olhamos as circunstâncias que nos cercam. O mundo parece desgovernado, mas não está. Deus continua governando todas as coisas. Versículo 43 nos expõe a terceira verdade sobre a sua identidade. Ele é Deus, ele é Rei. E versículo 43, ele é vencedor. Até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Ninguém consegue resistir à sua força e ao seu poder. Muitos reis existem no mundo, mas por vezes são fracos e derrotados. Muitos deuses estão espalhados no mundo, mas eles são falsos. Nosso Cristo não. Ele é um Deus verdadeiro. Ele é o Rei que governa e ele é o Senhor Todo-Poderoso. Um dia todos os seus inimigos estarão debaixo dos seus pés. O veremos voltar assim, glorioso, vencedor, poderoso. Quando ele voltar, o veremos assim, esse Deus Rei que governa e que vence. Louvemos ao Senhor. Adoremos o seu nome. Confiemos nele. Temos um Deus sobre nós, temos um Rei que nos governa e temos um Senhor todo-poderoso e vencedor que nos conduzirá na sua vitória. Amém.